Teve início na segunda-feira, dia 3 de junho, o primeiro debate com os vereadores da capital, promovido pelo mandato do deputado estadual Carlos Neder. O primeiro foi o vereador Paulo Fiorilo. Hoje a gente vai abrir com o Paulo Fiorilo com o tema criança e adolescente. O deputado Carlos Neder lembrou que, apesar do vereador vir falar sobre o tema criança e adolescente, o seu trabalho vai além. O trabalho do Paulo é muito na questão da criança e adolescente, mas não só. Seria reduzir a atuação dele apenas aos temas da criança e do adolescente e do Estatuto da Criança e todo esse debate que se faz hoje sobre defender ou não a redução da maioridade penal. Mas ele vai ter a oportunidade hoje de falar sobre as ações em geral que o mandato vem desenvolvendo e como é que ele tem lidado com o fato de nós termos eleito o Fernando Haddad, nosso prefeito, e que é que nós podemos avaliar esse período inicial de governo, esses 5 meses de governo. Paulo Fiorilo agradeceu o convite e apresentou novos temas que está tratando neste novo mandato, mas ressaltou sua militância na área da criança e adolescente. Queria cumprimentar aqui o Neder, agradecer o convite, cumprimentar a Rose e o Juca. E dizer que para mim retornar aqui é muito importante. Primeiro, porque assim, eu participei daquele ciclo de 2011 como pré-candidato e a partir daquela conversa alguns companheiros do mandato do Neder fizeram a opção de me apoiar, o que para mim foi muito importante. O que a gente discutiu na campanha e que nós decidimos como prioridade, e eu falo também da criança e do adolescente, mas queria que vocês entendessem um pouco o que a gente está pensando no mandato. Bom, primeiro, eu sou professor da rede pública, lá no Sapopema, no Parque Bancário, na escola Padre Batista. E não podia ser diferente, não ter a educação como prioridade, até porque a gente sabe qual é a situação da educação. E eu tenho uma visão de que a educação pode, se bem trabalhada, se investida com recursos, com capacitação, com formação, ajudar muito na situação que a gente vive hoje, principalmente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Acho que a educação ainda é e vai ser e continuará sendo uma porta de resgate das nossas crianças, desde que a gente faça de fato uma educação inclusiva, com período integral, que a gente tenha professores estimulados a isso, que a gente possa utilizar os nossos recursos da administração pública, municipal, estadual e federal, né, buscando integrar com a educação, com cultura, com esporte, com uma série de outros elementos para resgatar as crianças. Então a gente optou que o mandato teria como uma das vertentes de prioridade a questão da educação. Em função disso, a gente vai produzir e temos produzido projetos para essa área. E aí, para mim, a prioridade da questão da criança e do adolescente também passa por isso. Pela questão da educação, pensando na questão da criança, do adolescente e do jovem. O parlamentar lembrou que uma parte da sociedade está perdendo nos argumentos sobre a redução da maioridade penal e que é preciso, por isso, organizar-se, ampliar o debate e buscar soluções conjuntas. Há novamente colocado um debate que, infelizmente, nós estamos perdendo, que é a redução da maioridade penal. Por que eu falo que nós estamos perdendo? Porque assim, a mídia, e eu não estou falando da pequena, estou falando da grande mídia, tem jogado muito pesado. Toda vez que tem um crime que envolve um adolescente, o menor, é preciso discutir a redução, é preciso prender, é preciso cadeia. E assim, as pessoas não enxergam que não é a cadeia que vai resolver esse problema. Aliás, se fosse, a gente não tinha um PCC organizado, a gente não tinha rebeliões permanentemente acontecendo, tanto nos presídios como na Fundação Casa. Eu estou colocando essa questão porque eu acho que assim, é preciso enfrentar esse debate, mas enfrentar esse debate com projetos, com políticas que as pessoas entendam, que a gente consiga ganhar um pouco a parcela da opinião pública que está dizendo não, tem que prender, tem que prender. E eu não estou falando de gente que está longe da gente, estou falando de gente que está perto da gente, que convive com a gente e que às vezes a gente se surpreende falando assim, nossa, você acha que tem que prender mesmo? Você acha que vai resolver? O plenário participou intensamente do evento, garantindo um diálogo rico entre os presentes. Nós temos uma UPA ali na estrada do Iguatemi, Rabi Bischoff, vai da cidade de Tiradentes para Guaianadas, onde dói a gente ver jovens, adolescentes,
tem um drive dentro da UPA, um drive, eu vinha comentando com minha esposa, os caras, R$5 para usar o drive dentro do mato, o crack, menina grávida, adolescentes, e fizemos essa discussão com a sua prefeitura agora há pouco, criamos até um grupo onde está saúde, educação, assistência social. Mesmo estando na Comissão da Criança e Adolescente, é lógico que o seu perfil e o seu trabalho que vem, e mesmo também sendo da questão da educação, é óbvio que vem bastante nessa questão da área de criança e adolescente. E eu acho que a gente está vivendo um momento que importante para nós na cidade de São Paulo, que é ter retomado o governo municipal, mas que se a gente não tiver clareza do que a gente vê, qual é a defesa que a gente vai fazer, né, e eu acho que é um momento para a gente fazer essa defesa, e na questão do Estatuto da Criança e Adolescente, São Paulo é uma cidade que é extremamente ingrata, mas que a gente tem uma oportunidade importante. Né? Eu acho que as pessoas, muita gente não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, e eu acho que isso vai ser necessário que a gente comece a discutir, a dar formação, o que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Que na Constituição de 88, quando a gente fez um processo importante na questão da saúde, na questão da educação e na questão dos direitos da criança e adolescente, não foi, né, para depois uns anos ficar aqui debatendo se o de menor preso e depois passar, ser punido e mais com 18 anos continuar o de maior preso. Eu trabalho com adolescente há mais de 20 anos, entendeu? E eu sei que adolescente é um problema, mas se não tiver diálogo entre pai e filho dentro de casa, ninguém vai mudar o que está aí. Porque os pais agora deixaram e falaram que o menor tem que ser educado pelos professores, não é? Os menores têm que ser começados a ser educados dentro de casa. O deputado Carlos Neder ressaltou a importância da iniciativa e o quanto ela auxilia nos rumos da administração municipal e a reflexão sobre 2014 no estado de São Paulo. A disputa de 2014, né? Nós temos, de fato, a possibilidade de ganhar o governo do estado, embora não seja fácil. A partir do momento em que o Alckmin e o PSDB detectaram a vitória nossa na capital e na grande São Paulo, eles mudaram radicalmente a agenda do Geraldo Alckmin, e a relação deles com os municípios no interior vem sendo muito intensificada. E nós sabemos que o PT hoje ele é forte na capital, na grande São Paulo, mas nós temos ainda dificuldades para fazer um trabalho no interior do estado. Daí porque, na bancada do PT estadual, nós defendemos uma antecipação da definição de quem será o nosso candidato ou candidata ao governo do estado. E se nós deixarmos esse final do ano, começo do ano que vem, certamente ele já estará muito mais consolidado na sua candidatura à reeleição, o Alckmin, né? E na avaliação que todos nós fazemos, importa muito como vai ser o desempenho do governo aqui na capital. Portanto, nós temos que trabalhar para que seja vitorioso, para que a gente consiga superar as dificuldades, as armadilhas que foram deixadas por esses 8 anos do Serra e do Kassab, e esse governo tem que ser uma alavanca para que nós possamos disputar com condições de vitória a disputa ao governo do estado. Com relação à disputa de 2014, eu concordo que nós precisamos definir logo o nome. Esse negócio da gente falar tem 3 nomes, tem 4 nomes, tem 5 nomes, tem 100 nomes se quiserem, né? Mas assim, quais são os nomes que estão colocados de verdade? É preciso definir o nome. E tá errado achar que definir o nome logo atrapalha. Ao contrário, no caso do PT, tem que ajudar. A gente fez uma disputa anteriormente com o nome no Afogadilho e tivemos o sabor de não ir para o segundo turno. Aliás, a gente só foi para o segundo turno com o Genuíno no estado. Está na hora da gente ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Para isso, nós temos que, de fato, ter um governo municipal que dê resultados, que saia das armadilhas deixadas e que tenha o que apresentar. Que fale assim, qual é a nossa cara? Nossa cara é de um governo preocupado com a questão social, com o desenvolvimento. O projeto de desenvolvimento da Leste, da Norte e da Sul tem um papel importante. Acho que se a gente começa a mostrar coisas concretas, as pessoas olham e falam, ó, há visões diferentes de governar. Eu queria dizer que eu concordo com isso e eu acho que a gente devia definir logo. Queria terminar agradecendo esse espaço, me colocando à disposição. Eu acho que mandatos como o do Neder, além de ter a continuidade, são referências.
da construção de políticas públicas, de ética, de transparência, de participação, e é isso que deve nortear sempre os mandatos, na minha opinião. Eu termino dizendo o seguinte: eu prefiro errar com todo mundo do que acertar sozinho. Obrigado.